Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então me esconda no teu coração, me amarre a ti pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite e tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. As muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar, as muitas águas nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Eu sei largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará.
se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem e aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Bem-vindas! Sejam bem-vindas, mulheres decididas. Mulheres, sejam bem-vindas. Vão chegando a nossa mentoria, o Despertar da Identidade. Parabéns mais uma vez por ter tomado essa decisão, por estar aqui junto comigo, junto com a gente. Meus parabéns para você, mulher. Esta mudança, essa transformação já começou a partir do momento que você decidiu entrar aqui, fazer algo diferente. A partir deste momento, a partir desta decisão, algo grandioso já aconteceu aí dentro do seu ser. Esta decisão já está te levando em direção à transformação que você necessita para acessar o extraordinário de Deus para sua vida. Vamos lá, o despertar da identidade, o segredo de viver relacionamentos recíprocos. Como chegamos até aqui? Qual que é a missão dessa mentoria? O despertar da identidade, ele nasceu para trazer uma total e nova visão sobre o que é o amor, sobre o que é amar. Muitas mulheres estão esperando satisfação, acolhimento, aprovação, aceitação, entre outros, fora de si. Estamos nessa busca fora de nós. Buscamos a insegurança, a satisfação, o acolhimento, a aprovação fora de nós, em coisas, em pessoas, fora de nós. E aqui nós vamos viver uma jornada impactante juntas, muito profunda, muito interna, e teremos a oportunidade de olhar de dentro para fora e encontrar o real valor da nossa existência novamente. O intuito aqui é fazer com que todas nós, fazer com que todos os nossos relacionamentos sejam recíprocos. E isso vai se desenvolver através do relacionamento que você tem e alimenta consigo mesma. Então, nós vamos voltar à essência a cada pilar, voltar à base a cada pilar, encontrar as raízes e, sobretudo, quebrar muitos ciclos que te impedem de viver a vida de identidade que te pertence. A vida de identidade que te pertence, que te dará esses relacionamentos recíprocos e saudáveis para sua vida. E quando eu falo de relacionamentos, gente, eu tô falando primeiramente do relacionamento que você desenvolve e alimenta consigo mesma, certo? Antes de começar, para quem não me conhece, se esse é o primeiro trabalho que você está acompanhando, vou te explicar aqui. Meu nome é Débora Santos, eu tenho 36 anos,
Sou mentora de mulheres terapeuta psicanalista, também tenho formação em neurociência comportamental, constelações familiares, entre outros cursos dentro do grupo dentro do mundo terapêutico. Tenho também um grupo terapêutico, atendo no presencial aqui na Europa, na Bélgica, atendo no online o mundo todinho. Todas as pessoas que falam, entendem português, inglês, francês e holandês têm a possibilidade de fazer tratamento comigo, fazer terapia comigo no pessoal, terapia e tratamento individual. Fora isso, tem então um grupo terapêutico, tá? Que é voltado para mulheres também, para o meu público-alvo, que é o feminino. E também tem aí outros serviços, e-book, livros, outros serviços que vocês vão ir conhecendo ao decorrer dessa jornada, se ainda não conhecem. Eu acho que a maioria que entrou aqui já conhece um pouco dos meus serviços, do que eu trabalho, a minha missão. Eu sou paulista, tá? Nasci no interior de São Paulo, em Catanduva, São Paulo, precisamente. Fazem 14 anos ou mais que eu tô morando aqui na Europa, precisamente em Bruxelas, na Bélgica. Tem um histórico de 16 anos de relacionamentos abusivos no decorrer da mentoria. Eu vou ter a oportunidade de compartilhar mais sobre as minhas experiências dentro desses relacionamentos tóxicos, abusivos, sufocantes, mas que me trouxeram aonde estou. Eu sempre falo que eu não escolhi ser mentora, terapeuta, não escolhi viver neste mundo terapêutico, nem imaginei sequer um dia estar trabalhando com isso, trabalhando com mulheres. Nunca imaginei isso na minha vida, não era um sonho meu, era um sonho de Deus para mim. Por quê? Porque a minha história que me trouxe até aqui, todas as experiências me forçaram a entrar para o mundo do terapêutico, o mundo do autoconhecimento. Comecei lá estudando PNL, me introduzi no autoconhecimento sozinha, porque eu não tinha coragem de pedir ajuda. Então, comecei a me autodesenvolver, a me autodescobrir, e com a minha transformação de dentro para fora, através de muito estudo, eu fui chamando a atenção do público feminino e comecei a ajudar essas mulheres. Até que isso se tornasse, então, minha profissão, minha vida, a minha missão de fato. Hoje em dia, essa é a minha missão principal, é a minha atividade principal. Eu só trabalho com mentorias e terapias, tá? Só vivo do mundo terapêutico mesmo. Por muitos anos eu fiquei dividida com a CLT e fazendo isso a mais. Hoje eu tenho muito orgulho, né, de me manifestar apenas através desta atividade, que é a atividade que Deus escolheu para minha vida, como missão para minha vida. É o propósito dele para mim, é dessa forma que eu acredito, porque sim, a minha história me trouxe até aqui, tá? Fora a mentora, terapeuta, tudo isso, todos esses títulos, né, que de nada servem se não formos essência, se não formos realmente identidade de dentro para fora. Eu também sou mulher, sou um ser individual que precisa, que necessita de atenção, de cuidado, de amor, de carinho, de direção dos céus, da fonte. Sou também mãe, né? Sou esposa do meu noivo, somos ainda noivo, não somos casados oficialmente, casaremos. Vocês saberão disso quando isso acontecer. Do meu noivo, Frederic. Temos duas filhas juntos, né? Que é a Roseli e a Leia. A Roseli de 4 anos e a Leia de 1 aninho de idade. Tenho as minhas duas princesas, então também sou mãe. Sou empresária, né? Tô neste mundo do empreendedorismo e manifesto muito em tudo que eu faço a minha fé, porque eu acredito muito que sem uma vida espiritual ativa, também não prosperamos, também não alcançamos o nosso máximo potencial. E este é um dos pilares da mentoria, tá? Vamos também falar sobre espírito, como a vida espiritual nos eleva. Aprendi a colocar as minhas prioridades na sequência certa e agir de acordo com o que é de fato prioridade, de dentro para fora. E este passo a passo para uma vida próspera, de relacionamentos recíprocos, saudáveis, você vai encontrar então aqui, junto comigo, nessa mentoria, O Despertar da Identidade. A minha maior missão, gente, eu falo missão de vida, a minha maior missão na Terra é realmente começar sempre, 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 porque não existe outro caminho de dentro para fora, do meu lar para fora. E quando eu digo meu lar, eu estou falando de mim como ser, eu mesma como ser, do meu templo, do meu ser, da minha alma, na minha própria vida de dentro para fora, tá? Aqui nós vamos aprender a lidar consigo mesma, viver mais a nossa individualidade, aceitar esse ser individual que existe dentro de nós, que grita atenção, que grita por amor, que grita por cura, e vim
para quebrar esses ciclos. Eu sempre afirmo exatamente como eu escrevi aqui para vocês. Olha, eu vim para quebrar ciclos. Ciclos da minha família, de mulheres que morreram sem conhecer o verdadeiro amor, mulheres que morreram sem saborear o verdadeiro sentido da vida. Gente, isso é muito sério. Eu serei o pesadelo da superficialidade e o terror da vida daqueles que vieram destruir o poder que já existe dentro de nós, mulheres, na nossa mais pura essência. Porque, sim, o mundo está tentando, de todas as maneiras, destruir a nossa mais pura essência, destruir a nossa feminilidade, destruir o nosso milagre. Nós nascemos para gerar vida. E nós estamos vivendo em um mundo que já existe baby reborn, filhos falsos, filhos de plástico, bebezinhos de plástico, mulheres que não aguentam suportar a realidade que é maternar, porque essa realidade ela não é fácil. A missão da vida de uma mulher que está vivendo uma vida de identidade, de essência, de pureza, de verdade, de propósito, não é fácil, é desafiadora sim, é só de desafios. E o problema é que a sociedade acredita muito que veio para a vida para ser feliz. Nós não viemos ao mundo para sermos felizes, nós viemos ao mundo para evoluir. Porque é através da evolução que nós aprendemos, ensinamos e evoluímos. É um processo eterno e constante da vida contínuo. E não tem como fugir disso, e muitas pessoas estão tentando fugir disso através de uma realidade que não existe. Estão crescendo e desenvolvendo vidas e famílias com uma visão totalmente fora da realidade, pessoas desconectadas totalmente da realidade. Isso é muito triste. Essa mentoria é uma missão para te trazer de volta à realidade. O que está em suas mãos, o que é responsabilidade sua. Nós temos uma missão para cumprir nessa terra, nós temos um chamado. Você não veio aqui para tomar um cafezinho e pensar o que você vai fazer da vida, não. Você veio aqui para cumprir o seu chamado. Cada mulher que acessar essa mentoria tem o seu chamado. Chega de perder tempo na vida, perder tempo dentro de redes sociais, perder tempo alimentando a mente, o coração, a alma com aquilo que não te traz absolutamente nada, a não ser frustrações, medos, insegurança. Te tira da certeza de quem você realmente é, falta de foco, falta de direção, não sabe tomar decisões na vida. Chega de superficialidade, nós estamos aqui para tratar de profundidade. Não vai ser uma coisa leve, terapia, leveza. Não tem leveza aqui, aqui é a realidade. É a realidade nua e crua. Vai bater, vai doer. E é para internalizar, para tratar. Porque uma vez que você tem consciência, não tem como voltar atrás. O que viu não tem como desver. Tá visto, gerou consciência. Se gerou consciência, você tem a missão, a obrigação de fazer algo com aquilo que chega à sua consciência. Negligenciar isso só vai piorar o seu estado. Vamos falar sobre profundidade aqui. E como que nós vamos fazer isso? Nós vamos fazer isso através do método ID9, que foi o método que eu desenvolvi há 3 anos atrás. E ele se baseia nos 9 pilares. São os 9 pilares poderosíssimos para que a sua visão de vida seja transformada. Através dessa nova visão de vida, você elevará, então, o seu nível de consciência e trará, então, o passo a passo a seguir para que você tenha, enfim, sucesso em seus relacionamentos e em todas as áreas de sua vida, consequentemente. Então, eu não vim te fazer aqui uma promessa falsa de que essa mentoria vai compensar 10 anos de terapia em 10 sessões aqui. Mentira! Promessas falsas estão rolando muito com o nome terapêutico, usando o mundo terapêutico para trazer promessas falsas e ilusórias para o mundo. Aqui, gente, não tem como você tomar conhecimento, consciência de uma coisa hoje e já ser curada amanhã. Não, é um processo contínuo, eterno, infinito da vida. Então, cada pilar que nós vamos tratar, falar, explorar aqui, cada um deles tem o seu processo, inclusive um dos pilares é processo. Tem o seu processo a ser respeitado, vivido, internalizado, para se materializar, enfim, em sua vida e trazer de fato resultados. Gente, eu tô sendo muito dura? É sobre isso, ir direto ao ponto. Não tem enrolação, não tem blá 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 aqui, não. É sobre verdades que precisam ser expostas. O que parece para mim óbvio, para você é novidade.
Então vamos lá, e vice-versa, tá? Também tenho muito a aprender com vocês, por isso eu deixo sempre livre para comentários, livre no chat, livre dentro da plataforma também, tem lugar para colocar comentários. Dentro também do grupo de transição que foi criado ali, você também tem o espaço para se expressar, compartilhar, tá? Então, todo mundo, toda mulher deve encontrar a sua voz aqui. É uma das suas missões, reencontrar a sua voz novamente se manifestar. Quais são esses 9 pilares? Esses 9 pilares foram desenvolvidos através da palavra despertar, o despertar da identidade, certo? Então, eu peguei a palavra despertar e de cada letra da palavra despertar nasceu, então, um pilar. Sendo, então, o primeiro pilar decisão, que é o que nós vamos falar hoje. O segundo, evolução. O terceiro, substituição. O quarto, processo. O quinto, o espírito. O sexto, resgate. Sétimo, tempo. Gente, esse pilar vai ser muito lindo. Oitavo, amor. E nono, recomeço. Esses são os 9 pilares que nós vamos explorar durante a nossa mentoria aqui, durante essas 10 aulas aqui. Dentro da decisão, nós vamos falar sobre a autorresponsabilidade. Dentro da evolução, nós vamos falar sobre buscar ajuda e sobre o autoconhecimento. Dentro da substituição, nós vamos falar sobre crenças e reprogramação. Já tem uma mini introdução sobre crenças hoje, tá? Vamos falar também no processo sobre cura diária e continuidade, que eu sempre falo que a cura acontece todos os dias. Vamos explorar muito esse tema ali na parte do processo. No espírito, vou comentar com vocês, compartilhar com vocês como a espiritualidade eleva a nossa vida cotidiana, como isso nos traz paz, nos traz direção, nos traz um caminho a seguir. O tempo, vamos aprender então a gerenciar o nosso tempo com sabedoria, não somente a sabedoria humana, mas aprender a acessar a sabedoria divina. No oitavo, vamos falar então sobre o amor, o fluir da vida, né? O amor é o fluir da vida, não tem como fluir na vida sem amor. Então, vamos falar sobre fluir da vida ali no pilar amor. E o último pilar, então, não menos importante, o recomeço, vamos falar então sobre a persistência, a importância de se manter, permanecer persistente. Primeiro pilar, então, é a decisão. Decisão. E vem aí a questão: você tem dificuldades em tomar grandes decisões? Contem para mim, se você está vendo essa aula gravada, me conta nos comentários. Você tem dificuldade de tomar grandes decisões? Por que que você acha que você tem essas dificuldades? Como que elas se desenvolveram? Por que será? Você tem dificuldade em tomar grandes decisões? Me contem, me contem. Podem soltar aí. Encontrem as vozes, mulheres. Vocês estão aqui para se manifestar. Você se considera, ó, vou lançar aqui mais questões. Você se considera uma pessoa decidida, ousada e assertiva em suas decisões? Decidida, ousada e assertiva em suas decisões? Difíceis, né? Questões difíceis. Vamos lidar com tudo que é desafiador aqui dentro. Como e com quem nós aprendemos a tomar decisão, será, hein, gente? Vocês têm uma ideia? Tem uma vasta ideia? Como e com quem aprendemos a tomar decisões? De onde exatamente flui as suas verdades e direção para a tomada de decisões? De onde flui? De onde flui tudo isso? Tem dificuldades em tomar grandes decisões? Essas questões vão pairar na mente de vocês a partir de hoje. Todas essas questões, todo este material mais completo ainda, mais inteiro, está na nossa apostila, tá, mulheres? Para quem ainda não baixou a apostila, não acessou a apostila, vai lá no primeiro módulo e baixa ali, tá escrito bem grandão a apostila, você pode acessar a sua apostila, imprimir ela se assim desejar, para quem é da escrita, da leitura, quer fazer tudo ao mesmo tempo, como eu também gosto de imprimir, de ver, de anotar. Então, se você for uma dessas pessoas também, está acessível ali em prima. E se você quer acompanhar também aqui no, dentro do telefone, do computador, no seu celular ou no computador, só baixar ela e ter acesso ali às imagens para você acompanhar todo o conteúdo na íntegra, tá? Os slides aqui são mais curtos, tá? Eu vou mais falar, vocês vão ver pouca coisa no slide.
o conteúdo no seu todo, no inteiro, está dentro da apostila. Então, essas questões vão pairar aí em nossas mentes, tá? Agora eu quero que vocês, gente, tentem se lembrar da última vez, tente se lembrar da última vez em que você se viu perante a uma situação que você deveria tomar uma grande decisão. Tente lembrar da última vez. Você tinha ali diversas escolhas. Você tinha que tomar grandes decisões e tinha em sua frente, perante si, diversas escolhas, diversas escolhas. Provavelmente, antes de você finalmente fazer essa escolha, você experimentou uma sensação bastante incômoda. Toda vez que nós vamos tomar uma decisão, nós temos um incômodo que se manifesta dentro de nós e às vezes a gente nem sabe nomear isso. É um sentimento. Conseguem adivinhar? Só na adivinhação mesmo, né? Porque a gente não para pensar sobre esses assuntos, sobre esses temas mais profundos. Sabe qual que é esse sentimento, gente? A angústia. Angústia. A maioria das pessoas tem dificuldade em fazer escolhas, tomar decisões justamente por causa deste sentimento tão desagradável que é a angústia. Conseguem identificar algum momento de angústia antes de uma tomada de decisão? Gente, isso acontece de maneira inconsciente, tá? E acontece a fim de evitar, assim, evitar que você. A angústia vem para evitar com que você tome decisões no impulso. E muitas das vezes, sem saber lidar com isso, a gente acaba justamente cometendo este erro, tomando decisões no impulso. Mas esse sentimento, ele se manifesta não é por acaso, tá? Ele tem uma razão de ser, uma razão de estar, uma razão de permanecer também, porque não estamos olhando para ele, estamos simplesmente ignorando. A gente foca na decisão que tem que tomar, se anseia, a angústia surge, você nem percebe, e às vezes toma decisão na base da pressão, do imediatismo ou da influência externa. Vocês concordam, gente? Tá fazendo sentido o que eu tô contando aqui para vocês? Então, este é um movimento inconsciente que vem a fim de evitar que muitas pessoas comecem a postergar, adiar as suas decisões. Mas é justamente isso que acontece de maneira inconsciente. Permanecemos postergando, adiando, ficamos enrolando, querendo fugir dessa responsabilidade, porque tomar uma decisão é um ato de responsabilidade. Então, tomar uma decisão causa um sentimento, mexe com uma dor. E este sentimento se chama angústia. Muito prazer, angústia, agora eu te reconheço. Quando a angústia se manifesta, nós nos sentimos mal, é um sentimento muito desagradável, é um sentimento incômodo. Então, inconscientemente, a fim de evitar que esse sentimento, a fim de evitar este sentimento, a gente acaba postergando, a gente acaba adiando, a gente acaba deixando para outras pessoas decidirem por nós, se deixando influenciar. A gente vai adiando as decisões, vai enrolando até fugir da tal angústia que é a angústia de tomar decisões. Você consegue discernir, uma questão importante agora. Será que você consegue discernir, então, da onde vem essa angústia? Aonde ela nasce? Já identificamos que tomar uma decisão significa escolher algo. Isso nos traz incertezas, dúvidas, certo? E antes dessa decisão, antes de tomarmos essa decisão grandiosa em nossa vida, pequenas e grandes, importantes ou menos importantes, decisões precisam ser tomadas todos os dias. Antes de tomar essa decisão, surge inconscientemente, automaticamente, porque isso vem lá do nascimento, um sentimento chamado angústia.
a angústia de decidir. Mas agora é necessário identificar, discernir da onde vem então essa angústia. Ou seja, por que que o ato de escolher, de decidir, não é acompanhado de serenidade, de tranquilidade, mas sim dessa sensação desprazerosa de insegurança, ansiedade e pressão, que é a angústia. Porque junto com a angústia vem sim muita insegurança, manifesta-se sim muita ansiedade. Você identifique ou não esses movimentos, eles acontecem a cada vez que você precisa tomar uma decisão. Para todo ser humano não existe exceção, tá, gente? Não existe exceção. Somos todos iguais, porém cada um com a sua individualidade, com seus dons, talentos, habilidades que vêm da fonte, e é através de tudo que vem da fonte que renascemos e vivemos a vida de propósito que nos é destinada. Porém, antes de chegarmos a viver esses processos, todo este movimento inconsciente e automático acontece. Então, muitas pessoas podem dizer que esta angústia, tentando discernir de onde vem a angústia, né? Muitas pessoas podem dizer, então, que esta angústia para tomar decisão pode surgir do fato de decidirmos tomar uma decisão e devemos abrir mão nessa tomada de decisão, nós devemos abrir mão de outras coisas. Para ser mais claro aqui, ó. Tem aquela crença, né? Tudo não terás. Já ouviram essa crença? Tudo não terás. E baseada nesta crença, a gente percebe, então, como seres limitados, que se escolhemos A, não podemos ter B, C e D, certo? Decidir é uma escolha. Escolho A, então eu recuso, digo não, deixo ir o B, C e o D. Eu tomei uma escolha. Então, aí se manifesta esse pensamento, sabe? Que a gente tem dificuldades em tomar decisões porque não suportaríamos abandonar todas as outras opções e escolhas que a vida está nos oferecendo. Essa seria uma hipótese que criamos aí na nossa mente. Não é necessariamente verdade, tá? Faz sentido, total. Mas não é a raiz. Ainda não é a raiz. Outra hipótese seria que, hipótese, tá, gente? Quando eu falo hipótese, é possibilidade, não é verdade. Uma hipótese não é uma verdade. Outra hipótese seria, então, que a raiz do sofrimento da angústia na tomada de decisão seria o nosso medo de assumir as responsabilidades. Por quê? Porque toda escolha remete à responsabilidade. Qual a sua responsabilidade nessa decisão? Então fica aí o medo de assumir responsabilidades na tomada de decisão, porque toda escolha te remete à responsabilidade do destino que a sua existência tomará. Então, por isso, hipótese, tá? A maioria de nós temos então temor, né? A gente tememos então em escolher. Para quê? Para evitar situações, evitar o julgamento de foi certo ou foi errado. Aí a gente prefere inconscientemente preferimos que o outro alguém, uma influência, um acaso não existem, tá? Já falo logo. Decida por você, decida por nós. E assim nós nos livramos desta responsabilidade, que é de tomar escolhas. Seria uma hipótese. Mas a verdade, gente, vamos à verdade? Chega de enrolação? A verdade, biblicamente falando, terapeuticamente falando, baseado em muitas teorias, sejam psicanalíticas, sistêmicas, através também da neurociência. Muita coisa está sendo descoberta. Isso é muito bom para quem está fazendo bom uso de tudo isso.
Descobrimos então que a verdade é que a raiz da angústia ao tomar decisões vem do significado que a nossa escolha tem para a nossa relação. E quando eu falo relação, eu não estou falando simplesmente da relação que você tem consigo mesmo, com as pessoas próximas que estão envolvidas em suas decisões. Eu estou falando da relação para com o mundo. Aí você olha o tamanho do mundo, o seu tamanho. Mas ao tomar uma decisão, a gente se incha e acredita que o impacto vai ser drástico, grande. Então a gente para pensar como a nossa escolha vai afetar a nossa relação com o mundo. Gente, ó, eu estou aqui através dessa mentoria, através de vos, assim, prestes a vos revelar através dessa mentoria, através dos conteúdos que estarão sendo aqui compartilhados, o segredo de viver relacionamentos recíprocos, certo? Não é essa a promessa da mentoria? O despertar da identidade. O segredo de viver relacionamentos recíprocos, não é isso? Então, eu preciso te dizer que para isso você necessita aprender a se autoanalisar de maneira bem profunda, bem profunda. Então, eu quero que você tenha conhecimento de que as experiências psicanalíticas aí apresentam que a questão chave que habita no cerne do nosso ser, de maneira inconsciente, tá? É essa daqui, é a seguinte: o que o mundo quer de mim? O que o mundo quer de mim? Esta é a questão que nós fazemos desde bebezinhos, desde o momento em que de repente, pra gente, né? Como bebezinhos, seres ali recém-nascidos, recém-vindos ao mundo. De repente, a mamãe passou de nos deixar um pouco de lado, passou a nos deixar um pouco de lado, passou a te deixar ele um pouco a ver navios para dar atenção para o papai que chegou, passou a cumprir atividades de maneira que ela já fazia antes, mas desconhecemos como era antes. Não estávamos no mundo e não sabíamos como era antes. Mas ela passou a voltar a cumprir as suas missões, os seus trabalhos, as suas atividades normalmente. Mas isso significa para aquele bebezinho que ele está sendo colocado de lado. Olha como que é profundo isso, gente. A gente já no ventre da nossa mãe, nós já estamos como seres humanos, pequenos serzinhos, já estamos sendo formados. Dentro do ventre, antes mesmo que nascêssemos. Já estamos, o nosso ser está sendo formado, nossas características, nossa personalidade, tudo está sendo formado através do que sentimos. Sentimento, através do que sentimos. Quando nós nascemos, o que que acontece? A mãe sofre aquela dor para te colocar ao mundo. E o momento que você nasce, o primeiro olhar que ela te dedica é único. Não existirá mais. Aquele primeiro olhar de atenção absoluta, de estou aqui na mais total e profunda presença. Este primeiro olhar da mãe é único. Não voltará mais a existir. Porque é a primeira vez que ela vê o seu filho é a primeira vez que vê a mãe, existe aquela troca de olhar, aquele sentimento mais incondicional de amor. Essa, esse milagre, que parece quase que uma magia que acontece
neste momento, não se repetirá mais de maneira tão intensa, tão profunda, com tanta presença. Só que este é o primeiro olhar que o bebê recebe na vida fora da barriga. E como um serzinho que ainda acredita que faz parte da mãe, ele espera receber este mesmo olhar, este mesmo amor incondicional pro resto da vida. Ele conheceu o primeiro amor incondicional que se sacrifica por ele. Imagine nós, como bebezinhas, saímos da barriga agora, aquele olhar. Imagina, porque a gente não se recorda da cena, mas a gente se recorda do sentimento que ali nasceu. Então, naquele momento, nasceu este sentimento de amor condicional. Eu sou amada, eu sou vista, olha como a minha mãe. Eu vejo Deus no olhar dela, no amor que ela me dá aqui, enquanto eu tô nos bracinhos dela querendo me proteger. Com todas as suas forças, eu saí da barriguinha dela, é como se ela quisesse ainda me guardar dentro dela. Aquele sentimento nasce ali. E aquela mesma sensação, aquela mesma intensidade não existirá nunca mais. Por quê? Porque a vida continua. E nós nascemos para quê? Para o mundo. Nascemos para Deus e para o mundo. Cumprir nossa missão do mundo com a direção do Pai. Então, com o passar do tempo, a vida vai evoluindo. O bebezinho vai crescendo, já aprendeu a mamar. Então, a mãe já pode focar a atenção em outras coisas, atividades que ela não estava fazendo por tempo limitado, porque precisava dedicar-se totalmente a este bebê, porém, era limitado. Não é eternamente que receberemos aquilo, mas nós, como serzinhos, bebezinhos, não sabemos disso. E vamos registrando tudo que vivemos naqueles primeiros instantes, naqueles primeiros dias e meses de vida, onde a mãe se anula, não vai no banheiro fazer xixi para ficar com você, deixa de ir no banheiro para te dar de mamar, deixa de dormir para ficar do seu lado, deixa de comer para te fazer comer, deixa de viver para te dar vida, te apresentar a vida em suas melhores condições, na melhor condição que ela tem para te doar. Que foi a melhor que ela tinha, a melhor, independente de como foi as condições que você foi recebida no mundo, foi a melhor. A sua mãe te deu tudo, ela te deu a vida. Então você é aí, acalentada, olhada, amada de uma maneira que nunca mais sentirá na vida, a não ser após o renascimento. Encontro com o Pai. Que você volta, lembra aquela fala de muitos pastores? Volta ao primeiro amor. Gente, é sobre isso. O amor incondicional, o primeiro amor já se manifesta ali, no milagre da vida, que é no nascimento. Vocês estão entendendo a profundidade disso? O que que isso tem a ver com decisões, Débora? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Se você não está entendendo ainda, nós vamos chegar lá. Então você vive toda essa intensidade que nunca mais viverá na vida, mas você não sabe disso, a sua mãe sabe, mas não tem necessidade de te preparar para isso, por quê? Porque esse é o curso natural da vida. Então tudo vai indo, tudo muito naturalmente. Registrou o sentimento, criou uma memória, formou você. E assim continuamos ao longo da vida. Então, ali, quando a mãe retoma suas atividades, que ela já realizava antes de nascermos, começa a responder as mensagens novamente, no ritmo que ela estava acostumada, começa então a olhar mais para o celular, sabe? Ela podia te dar mais atenção como antes, mas as atividades, a vida chama ela novamente. É isso. O computador tocando aqui.
Então, a mãe começa a retomar aquelas conversas que tinha já antes de você nascer com o papai, sabe? Vai te deixando ali alguns instantes a ver navios e começa a fazer o trabalho dela, responder e-mails, postar coisa no Instagram para as mães atuais, sabe? Já não te dá mais aquela atenção. Você não tem mais aquela a totalidade do amor e atenção que você teve, como nos primeiros dias, nos primeiros meses de vida. A mãe volta a ter olhos para o papai, a mãe volta a ter olhos e tempo para o emprego. A mãe volta a olhar mais para as notificações que estão chegando ali do trabalho do que para você, porque você já está aprendendo a se virar sozinho. Aí, desde aquele momento em que a mãe é o nosso mundo todo, nós já nos perguntamos. Naquele momento em que a mãe é o nosso mundo todinho, porque é o primeiro ser que nós temos contato. Se você não teve contato diretamente com a sua mãe, é com a primeira pessoa que ocupou o lugar dela. Seja o cuidador, seja a pessoa que te pegou nos braços ali, que te acolheu. Esta mãe é nosso mundo todinho. Porque ali nós encontramos o primeiro olhar, o primeiro amor, o primeiro acolhimento, o primeiro abraço, o primeiro cheirinho, beijinho, o primeiro sorriso, o primeiro choro. Então, ali nós já nos perguntamos quem eu preciso ser ou o que eu preciso ter para que este mundo, que na visão do bebê é a mamãe, inicialmente é a mamãe, volte a me olhar, me cuidar, me amar, como nos primeiros instantes e meses de vida. A partir do momento que tudo começa a tomar o curso normal da vida, ali, ainda bebê, já nos perguntamos inconscientemente o que que eu preciso ser, fazer, ter, para que este mundo, que era só meu, que é a minha mãe, volte a me olhar, a me cuidar, a me amar, como nos primeiros instantes e meses de vida. O que fazer para que este mundo, que era a mãe, volte a olhar para mim incondicionalmente como antes? Como se não houvesse mais nada a fazer da vida. Como se cuidar de mim fosse a sua maior missão. Continua sendo, mas de maneira diferente, porque a gente cresce. E precisa ter limites, precisa desenvolver responsabilidade. Só que a gente não sabe de nada disso enquanto bebês. Então, como fazer para obter toda aquela atenção novamente, como antes? Como logo que sai do ventre? Como, quando que você vai encontrar isso? Sabe? E isso significa que cada escolha, cada uma das escolhas que nós fazemos na vida, estão ligadas a este momento. E a questão, essa mesma questão, ela vai nos invadir inconscientemente, sempre da mesma forma. Toda vez que você precisar ir para a vida, tomar uma grande decisão, você vai sempre se perguntar: quais são as decisões que eu devo tomar para ser amada? Quais são as decisões que eu devo tomar para ser aceita? Quais são as decisões que eu devo tomar para ser vista? Quais são as decisões que eu devo tomar para ter valor? Quais são as decisões a tomar para que eu esteja de acordo com aquilo que o mundo deseja que eu seja, o que o mundo quer de mim? O que o mundo quer de mim? Ali nasce essa questão. E essa questão profunda e impossível a ser respondida, porque afinal, nós não podemos e nem nascemos para tomar decisões extremamente corretas e agradáveis para todos o tempo todo. Isso é impossível. Então, isso tudo nos faz voltar à introspecção e a buscar as nossas próprias respostas através da intuição, através da fé, dos nossos desejos e vontades atuais. Mas a angústia, o sentimento da angústia que nasceu lá, naquele primeiro momento em que já não fomos mais olhados e amados, como no primeiro instante, como logo que saímos do ventre da mamãe, ela sempre
Sempre, sempre, sempre existirá. Sempre existirá. Ela nos acompanhará a cada tomada de decisão. E isso acontece de maneira inconsciente em nossas vidas. Não tem como evitar isso, mas tem como direcionar isso. E deste mesmo ponto de reflexão, vêm as respostas também para a falta de ousadia, falta de assertividade na vida. Aí eu te questiono, em quais áreas de sua vida, em quais momentos em sua vida que está faltando ousadia, que está faltando assertividade, que está faltando decisão? Volte para essa angústia e ressignifique ela. Nós vamos fazer isso aqui no final, através de um exercício. Então, nós aprendemos a escolher com os nossos criadores. Nós aprendemos a tomar decisões baseadas em nossas crenças, que nos acompanham ali desde a infância. E de onde exatamente fluem, então, essas crenças, essas direções para as nossas tomadas de decisões? De onde surge? Do nosso ser, das nossas crenças. Aí, na apostila, gente, tem esse material aqui, que é uma pirâmide, tá? Como somos formados? Vocês vão ver este material aqui na apostila. E como somos formados, então? Nós somos formados através das nossas memórias. Através das nossas memórias. Nós somos as nossas memórias. Mais importante do que a experiência vivida pelo indivíduo são os sentimentos e os significados atribuídos a essa experiência. E quando eu falo de experiência de vida, a gente vai voltar lá para o nascimento, gente. Lá para o nascimento, sua experiência de vida já começa ali. Você sentiu, virou memória, guardou. Isso formou você. Então imagine, volte lá para quando você era bebê, na sua primeira infância. Tudo que você sentiu, os pais brigando, desconforto na família, divórcio, separação, luto, tudo que você já viveu e já não sentiu na vida. Tudo isso se transformou em memórias, sejam conscientes ou inconscientes, elas estão ali existentes dentro de você e te regem a sua vida. Enquanto você não olha para algumas dessas memórias, para algumas dessas dores, memórias que se manifestam em forma de dores na nossa vida atual, não consegue sair da estagnação, dos bloqueios. Não consegue ir para a vida, se mover com assertividade, com ousadia, com decisões certas. Nem tem certo ou errado, nem tem bom ou ruim, com decisões para o momento. Nós somos as nossas memórias. O problema é que nós estamos em um mundo de fazedoras. Tá todo mundo fazendo, fazendo, fazendo para ter, para ter, para ter. Faz para ter, faz para ter, faz para ter. Só que só se vê fazendo, nunca tem. Nunca tem o suficiente. Nunca chega naquele objetivo. Nunca alcança aquela meta. Por que será, né? Tá esquecendo de olhar para a base. Tá esquecendo de olhar para o ser. Antes de ter, nós precisamos ser. Estamos pulando a etapa principal, que é olhar para si mesma de dentro para fora, rever as nossas memórias, rever todos os sentimentos que nos movem, rever todas as emoções que se manifestam em nós e nos fazem agir de maneira impulsiva, indecisa, com falta de ousadia, com falta de coragem de tomar decisões. Ou se decide, acaba decidindo no supetão. Decide no supetão sem se importar se vai fazer mal para o outro ou não. Porque está desenvolvendo o amor próprio. E acha que amor próprio é ir fazer mesmo, porque para mim. Só que a vida não se trata só de você. Se qualquer decisão que você toma hoje dizendo que é para o seu amor próprio está prejudicando o outrem, está em desequilíbrio. E tudo que está em desequilíbrio não flui.
Então, preste bem no que você considera a decisão com base no amor próprio. Porque amor próprio também é respeitar o outro. Amar o próximo como a si mesmo. Certo? Então, você não quer que o outro sofra. Porque você também não quer sofrer. Concorda? Então, como que você vai decidir uma coisa pensando no seu amor próprio, sendo que esta coisa está prejudicando o mundo à sua volta? Prejudicando o seu lar, os seus filhos, seu marido, o seu trabalho, seus colegas de trabalho. Isso não é amor próprio, gente. Isso é desordem, desequilíbrio, ego, egoísmo. Amor próprio e decisão na base do amor é antes mesmo de decidir, é pensar, poxa, isso vai me fazer bem. Mas como que isso vai impactar o mundo à minha volta? Vai ser bem também? Vai ser de benefício para todos? Se for, ok. Se não for, repensa aí. Repensa. Então a gente faz, é obrigada a desenvolver inteligência emocional, porque durante o fazer vai surgindo vários sentimentos, você vai precisar aprender a lidar, vem várias emoções. Então vai desenvolvendo, às vezes aos trancos e barrancos, essa inteligência emocional, falha, manca, se não está buscando ajuda, se não está buscando direção. Sem entender que o ter, nós não escolhemos. Você não tem o que você deseja. Você tem o que você acredita merecer. Então, mas no fundo do seu ser, o seu maior sonho, você acredita que você merece ele? Ou você está ainda vivendo nesta angústia primitiva de não sou amado o suficiente? Não sou mais olhada, não sou mais vista. Não tenho tanto valor assim. Reflitam. Então, hoje, como pessoas adultas, maduras, nós devemos buscar, então, a aprender como decidir por si só. Como decidir por si mesma. Decidir gerar vida. Permitir o seu renascimento. Decidir olhar de dentro para fora. Se autoquestionar todos os dias, a cada passo, a cada decisão, a cada instante. Decidir ouvir a si mesma e respeitar o seu silêncio. Saber lidar com o seu silêncio, compreender as suas vozes internas. Direcionar cada voz que vem se manifestar em sua mente, porque nós temos várias vozes que conversam conosco. A gente conversa consigo mesmo o tempo todo. O tempo todo. Direcionar cada uma dessas vozes. Direcionar a sua mente. Reconhecer o que te guia em suas decisões. Direcionar suas emoções, alimentar as emoções certas e deixar as demais irem. Quando uma emoção surge, ela dura apenas uns segundinhos. Ela só permanece, perdura se você começar a alimentar ela. Quais emoções você tem alimentado que é desnecessário? Decidir a reconhecer as suas memórias. Nosso cérebro não sabe distinguir o que é imaginação, o que é de fato real. Então, existem memórias que te trazem crenças e te limitam, porém são apenas memórias. Talvez são apenas fatos imaginados e não necessariamente vividos. A criança, quando ela está no quarto escuro e sente medo, porque ela imaginou um monstro com a sombra da árvore pela janela, ali surgiu um medo. O medo gerou um sentimento. O sentimento foi registrado na memória e faz parte dela. Por quê? Porque para a criança, para o cérebro, a criança acreditou com todas as suas forças que existia um monstro ali. Enquanto ela gritava, mamãe, 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 você não chegava como mãe, a mãe não chegava para socorrer. O medo foi crescendo, 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 crescendo. Aquele medo existiu para essa criança. E o cérebro não sabe distinguir o que é verdade e o que é imaginação. Então o medo existiu, o sentimento nasceu, te formou. Vocês estão entendendo a profundidade disso, gente? Compreender que os seus sentimentos vão guiar os seus pensamentos. É necessário você filtrar, buscar domínio próprio, que é um dos frutos do Espírito na Bíblia. Domínio próprio. É sobre isso. Compreender, entender, perceber emoções, sentimentos que vão surgindo em tais situações e aprender a direcionar.
E nesta autodireção, você vai se desenvolvendo como ser. Vai se reformando novamente. Vamos respirar? Vamos respirar. Nós vamos respirar agora. Respira, vai lá, pega um copinho d'água, porque nós vamos precisar nos concentrar aqui agora para um exercício, tá? Um exercício de respiração. Isso mesmo. Então você vai lá, pega um copo d'água, respira mesmo. Vai internalizando tudo que a gente falou aqui, tudo que eu compartilhei aqui com vocês. E nós vamos voltar a respirar. Reaprender a respirar. Vamos reaprender a respirar. Começar do início, que é aprender a respirar de maneira consciente. Vamos lá, gente? Estão prontas? Vocês estão prontas? 3 minutinhos. Se você estiver assistindo essa aula gravada, até dá uma pausa. Se ajeita num cantinho bem tranquilo, se instala bem confortável, que a gente vai fazer um exercício que necessita da sua atenção e do seu tempo. Tempo de presença. Vamos estar aqui 100% presentes. Nós vamos trabalhar o nosso estado de presença. Como que vai acontecer? Eu vou colocar aqui uma canção de fundo e eu vou ir direcionando vocês, tá? Vocês só precisam estarem instaladas, colocadas em um lugar tranquilo, confortável, de preferência com um pouco de privacidade, para você se permitir desconectar de tudo que está à sua volta, se conectar totalmente consigo mesmo, encontrando um estado de presença bom o suficiente para ouvir a minha voz que te direciona e se concentrar naquilo que eu estou falando, internalizar as direções, se deixar ser guiada, certo? É somente se deixar guiar. Musiquinha ambiente vai lançar, vou começar a guiar vocês, tá bom? E vou até tirar aqui a minha imagem para vocês se deixarem guiar de maneira mais profunda que puderem. Vamos lá. Vamos nos permitir relaxar agora. Inspirando bem profundo. Inspira profundamente. E expira lentamente. Inspira bem profundo. E expira. Vamos fazer isso 3 vezes de maneira bem profunda. Inspirando e expirando. Vamos nos permitir relaxar agora. Vai relaxando as sobrancelhas, a testa, o couro cabeludo. Se permita relaxar neste momento. Deixe repousar os seus olhos. Feche os olhos, deixe relaxar as pálpebras. Relaxe o maxilar. Solta essa língua do céu da boca. Solta o controle. Relaxe a nuca, os ombros, os braços, até chegar às pontas dos seus dedos. Vai relaxando, se permitindo relaxar de maneira bem profunda. Esse mesmo relaxamento vai descendo coluna abaixo, alcançando os seus quadris. Chega às suas pernas e vai fluindo até chegar aos seus pés. Você se permite relaxar totalmente agora. E relaxando, você vai se conectando consigo mesmo e vai percebendo, vai e vem do seu abdômen enquanto você respira. Vai sentindo o sangue que corre em suas veias, que vibra a vida.
Vai ouvir o bate do seu coração, as batidas do seu coração, o bate-bate do coração. Você está viva. Estamos vivos. O seu primeiro sopro de vida na Terra te trouxe o sentimento de desamparo. Hoje, nós vamos ressignificar este sentimento. Ressignificar também a sua razão de respirar. Então, respirando de maneira consciente, colocando foco em sua respiração, é necessário que você saiba que pensamentos, sentimentos e sensações podem surgir. Isso é totalmente natural. O que você precisa fazer agora é apenas aceitá-los, acolher cada pensamento, sentimento, sensação, testemunhar cada um deles e deixá-los ir. Vai chegar e você vai deixar ir, voltando o foco total e inteiro para sua respiração novamente. Esse é um trabalhar interno e profundo e exige a sua atenção, a sua presença. Então, respirando de maneira consciente, você visualiza agora uma pequena luz branca que paira diante dos seus olhos. Essa luz, ela vai se aproximando lentamente, ela vem em direção aos seus olhos. Ela para entre as suas sobrancelhas e ela adentra em você. Essa pequena luz, ela adentra em você, ela passa pelo seu cérebro, percebendo as conexões, as ligações, as energias. Entra dentro do seu cérebro e ela se instala em seu cérebro. E se instalando ali, você dá um nome para essa luz. Essa luz se chama consciência. E agora, bem instalada, ela brilha dentro de você. Enquanto a luz pulsa dentro de você, a luz da consciência pulsa dentro de você, você vai invocar então as memórias e os sentimentos. Memórias e sentimentos aonde você se sentiu desamparada, sozinha, incompleta, infeliz, deslocada, desconfortável, culpada. Todas as vezes que você se olhou no espelho e se sentiu mal, se sentiu desprezível, diferente, inferior a muitas outras mulheres, incapaz, fraca, exausta e sobrecarregada, sem forças ou vontade de continuar, dar continuidade, às vezes até mesmo sem vontade de viver. Você vai sentir a dor de cada momento e aceitar, concordar com a dor de cada momento. Porque cada dor te abriu uma nova oportunidade de evolução. Então, neste momento, nós concordamos. Se for preciso, choramos. Mas vamos deixando ir, inspirando e sentindo. Vamos deixando ir. Deixando ir conscientes de que cada dor, cada sentimento não veio para nos destruir, mas veio para nos confrontar a uma evolução que nos é destinada. Cada dor, cada sentimento de dor veio para nos confrontar a ir na direção da evolução que nos é destinada. Então, inspirando e expirando, você se questiona a cada vez que sente e sinta assim. Vai inspirando e expirando.
E a cada palavra, você vai se sentindo mais serena, mais calma. E pouco a pouco você vai encontrando paz. A cada palavra que nós vamos repetir agora juntas, você vai se relaxando, vai encontrando serenidade, calmaria e paz. Então agora repita comigo em voz alta, se você puder, e se não mentalmente. Eu sou confiante e segura de mim mesma. Paz, serenidade e calma inundam o meu ser neste momento. Aqui e agora, tudo está bem. Tudo está em paz. Eu acolho esse instante. Eu me preencho deste instante. Eu transbordo este instante. Eu estou em constante contemplação pela vida e acolhimento de cada momento. Eu me acolho, eu me cuido, eu me perdoo, eu me amo e eu sou livre. Eu sou a resposta que necessito para tomar as maiores e melhores decisões em minha vida. Aqui agora eu me valido e agora eu confio em mim e confio no processo. Eu me acolho, eu me cuido, eu me perdoo, eu me amo. Eu sou livre. Respirando, inspirando e expirando. Você vai trazendo à realidade cada afirmação. Vai internalizando cada palavra. Analisando, acolhendo-se. Você vai movimentar levemente a cabeça de um lado para o outro. Pode fazer movimentos circulares com os ombros. Pode fazer movimentos circulares com as mãos. Dá aquela mexidinha nos pés. Pouco a pouco, andando lentamente, você vai se reconectando com o local onde você se encontra agora, com o ambiente onde você está. Vai ouvindo novamente os barulhos, os movimentos que estão acontecendo neste ambiente. Tudo que vem de fora e tudo que vem de dentro. Pouco a pouco, assim que você se sentir pronta, você pode abrir os seus olhos. Respira, mulherada, respira. Como vocês se sentem? Como vocês estão se sentindo? Como vocês estão se sentindo? Que delícia! Que delícia! Quero ver mais comentários e feedbacks de vocês. Internalizem, absorva este momento vivido aqui agora. Muito importante. Revisitem este momento. A aula estará gravada na plataforma. Se permita revisitar este momento, revisitar este conteúdo. Será muito necessário revisitar muitas dores em vários momentos, estações, fases da sua vida. Não é à toa que eu deixo o conteúdo aqui acessível durante um ano, para vocês terem o tempo de revisitar com muita intensidade, muita presença.
Eu me acolho, eu me cuido, eu me perdoo e eu me amo. Então, respirem fundo e antes de cada decisão que você deva tomar ou não durante essa semana, eu gostaria que você parasse para perceber exatamente como você se sente. Hum? Se a angústia se manifesta, repensar de onde ela vem, certo? Tá? Chega de agir na ansiedade. Impulsividade ou más decisões são evitadas ao pensar, parar e respirar antes de agir. Entre o sentir e o agir, entre o sentir e o agir, deve existir o respirar. Um pensamento que te traga o sentimento consciente de paz na decisão, certo? Então, nessa semana, vocês vão parar para observar e perceber como que vocês se sentem a cada decisão que vocês devam tomar ou não. Vejo vocês no próximo pilar, que será o pilar da evolução. Gratidão, mulheres. Até lá!